eu sou o professor Elmo Dias e estamos no canal Falando em Português com nossa 7ª aula do curso básico de língua portuguesa para concursos. Está aí, primeiramente deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e vamos para a aula. Nosso assunto de hoje é morfologia. Nós vamos fazer hoje uma introdução à morfologia. Vamos iniciar aqui como é que se divide esse estudo da morfologia. Por exemplo, se você acha no concurso público lá, dentro dos assuntos, apenas morfologia, vai abranger tudo isso aqui. Ó. Quando a gente fala em morfologia, a gente está falando da estrutura das palavras, que é como a palavra se estrutura, como é que ela se divide. Ela tem um radical, pode ter desinências, afixo, vogal temática, vogal e consoante de ligação. Então é como essa palavra se estrutura. Então o radical vai ter sua função, as desinências e afixos também terão suas funções. Então essa estrutura das palavras. Formação das palavras, que também tem relação aqui com a estrutura. Quando a gente fala em formação, por exemplo, derivação tem a ver com os afixos. Então tem a ver aqui a formação. As palavras se formam por derivação, que é quando a gente coloca um afixo, composição, que é ali a questão de juntar dois radicais e assim por diante. A gente vai entrar nesse todos esses tópicos, a gente vai fazer uma aula para explicar cada um deles. E por fim as classes gramaticais, que são tão conhecidas principalmente de concurseiros, são as 10 classes gramaticais, mas a gente vai trabalhar elas. Quem são elas? Para que servem, como é que elas são utilizadas dentro da estrutura das frases, ali que já entrando na questão da morfossintaxe. Então essa é a introdução à morfologia. Nós vamos fazer algumas questões para mostrar que elas aparecem e estão aparecendo ainda hoje em 2021, concurso de 2021, concurso de 2020, aparece essas questões aqui de morfologia nas provas. Então é importante a gente entender essas questões aqui. Nós vamos fazer na aula 8, nós vamos falar das estruturas das palavras, nós vamos nos aprofundar no radical, desinências e afixo na próxima aula. Assim, como o curso é básico, a gente não vai aprofundar, fazer um aprofundamento muito extenso em cada questão, mas nós vamos falar de cada uma questão dessas nas próximas aulas. Então, por enquanto é isso. Introdução à morfologia é isso. A gente vai estudar a estrutura das palavras, formação das palavras e classes gramaticais. Vamos para a primeira questão de hoje. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa incorreta quanto ao que se afirma sobre o termo em destaque. A vida em sociedade, que preza e respeita o bem-estar do outro, requer alguns comportamentos que estão associados à conduta ética de cada indivíduo. É interessante a gente destacar aqui o incorreto, porque muitas vezes a gente vem aqui para a questão, vê uma questão certa ou incorreta e já vai marcando. A gente tem que observar isso. O que a banca pede aqui é que você marque a incorreta. Então vamos lá, letra A. É uma conjunção que liga os itens da oração. Então a gente tem que observar logo o seguinte aqui. Está ligando aqui a vida em sociedade, que liga, preza e respeita o bem-estar do outro. Então essa ligação aqui é de duas orações, está ligando itens das orações. São duas orações aqui, não são duas orações. A vida em sociedade não é uma oração, porque não tem verbo. Para ser oração tem que ter verbo. Então aqui não tem verbo, não é uma oração. É uma frase nominal, não é uma oração. Então aqui a gente já percebe que é a resposta incorreta. A letra B é um pronome relativo, sim. Ele faz a relação aqui da vida em sociedade, ele retoma essa primeira parte aqui, a vida em sociedade, então é um pronome relativo. Ele retoma a vida em sociedade. Tem a função de retomar um termo anterior, também aí já é uma questão de interpretação. Se é um pronome relativo, sim, tem a função de retomar um termo anterior. Introduz uma oração, nesse caso, com função de apresentar mais informações sobre o termo antecedente. Sim, ele está introduzindo uma oração. Aqui é uma oração porque preza é um verbo, então é uma oração. Então ele está introduzindo a oração, ele inicia a oração e retoma um termo anterior.
é um deítico, pois tem a função de fazer uma referência, também é porque ele faz referência aqui ao termo inicial. Então, a resposta da nossa questão inicial, na nossa primeira questão de hoje, é a letra A, é uma conjunção que liga os itens da oração. Ela é a incorreta. Isso aqui é de 2021, uma prova de perito criminal do Rio Grande do Norte, de nível superior. Então, essas questões caem de concurso de nível superior. Então é importante a gente estar atento, porque sabemos que cada ponto em uma prova de concurso é muito importante. Vamos para a segunda questão de hoje. Viste passar por aqui uma moça com uma criança no regaço. Acerca da estrutura de palavras, procedem todas as análises dos vocábulos abaixo, exceto a mesma situação da questão anterior, ele quer que esteja incorreta, as outras estão corretas. Aqui a questão basicamente da estrutura das palavras, aqui é terno, radical. Radical é a parte mais importante da palavra, que contém ali o significado, o sentido da palavra. Então aqui está correto, é terno, é o radical. Aqui a parte que ele destaca aqui, tirando o O, é o radical. Ele coloca aqui moça e destaca a letra A, é a desinência de gênero. Tá correto, aqui moça é a desinência de gênero, a gente vai explicar isso melhor na próxima aula. Regaço, desinência de gênero, a gente vai passar para frente aqui, passar a vogal temática, passar a vogal temática o A, que indica que é da primeira conjugação, o verbo é um verbo da primeira conjugação, então é vogal temática, e criança também vogal temática, aqui o A vogal temática. O O aqui não é desinência de gênero, é também vogal temática da palavra regaço. Então, por isso que a resposta que deve ser marcada é a letra C. Esta é a resposta incorreta. Isso aqui foi para professor de Educação Física em 2020. Vamos para a nossa terceira e última questão do dia. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à classe de palavras e à função do termo acessório da oração em destaque no exceto a seguir. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa de tempero na salada. O meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? Então aqui a gente tem uma mistura já de morfologia com sintaxe, sabe qual a função, qual a classe gramatical e qual a função dessa classe gramatical na oração aqui. Então ele pergunta se é um substantivo, se é um pronome de tratamento, se é um pronome pessoal, se é um pronome de tratamento, e aí vem com a função dessa classe gramatical, que é o que a gente vai fazer lá na última aula desse módulo. A gente vai dividir o curso em módulos com 6 aulas. A última aula desse módulo a gente vai tratar dessa questão da morfologia junto com a sintaxe, que a gente chama de morfossintaxe. Mas aqui a gente vai responder. Senhora é um pronome de tratamento, então a gente já resolve essa questão aqui, por aqui o pronome de tratamento. Aí a gente vai ver se é um aposto ou se é um vocativo. E aí a questão também de sintaxe aqui. O aposto ele vai explicar alguma coisa. E o vocativo ele é um chamamento. Então por aqui, pela interpretação aqui, a gente percebe que é um chamamento. Ele faz um chamamento à senhora. Não, ele não está explicando o que é o termo anterior aqui, ele está fazendo um chamamento, então é um vocativo. Então é um pronome de tratamento e um vocativo. A resposta correta é a letra B. É bom ter cuidado com esses pronomes, senhora, senhor, porque muita gente confunde com substantivo. Fica parecendo que é um substantivo pela estrutura da palavra, fica parecendo que é um substantivo, mas não é um substantivo. É um pronome de tratamento, como diversos outros pronomes de tratamento que nós temos, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, são todos pronomes de tratamento. Então a resposta correta aqui é a letra B, é do professor de Educação Básica de Geografia do ano de 2021. Então essas questões caem, vamos prestar atenção nelas e vamos estudar um pouco mais sobre elas. Essa foi nossa aula número 7 do curso básico de língua portuguesa. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Se você gostou da aula, compartilhe para chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.